Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia, apresenta a entrevista com o desembargador Carlos Alberto Bosco, diretor da Escola Judicial do TRT 15, escola para magistrados e operadores do direito, verdadeiro paradigma das diretrizes constitucionais do direito do trabalho. Antes da entrevista, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. Algumas das frases mais estapafúrdias pronunciadas pelo presidente Lula marcaram o alfarrábio nacional de maneira perene, engessando a burrice ebúrnia para sempre. Dentre elas, é preciso meditar para entender o que é ininteligível, mas com o tempo se incorpora na linguagem nacional. Se alguém diz que não mudou ideologicamente e afirma que a vida é que muda, parece-nos que há uma incongruência e tal assertiva que diz nem que sim, tampouco que não, antes pelo contrário. Todas as frases, por mais absurdas que pareçam ser, estão imortalizadas e merecem a atenção dos ouvintes. Lula, certa feita, em um discurso, bradou a seguinte pérola: estou vendo o Arnaldo Godoy sentado, tentando me olhar, mas ele não pode porque é cego. Estou aqui à tua esquerda, viu, Arnaldo? Isso, agora você está olhando para mim. E para quem propagou o alto e bom som que o salário mínimo nunca será o ideal, porque ele é mínimo, o que podemos esperar? O último improviso do presidente gerou um pandemônio, uma patuscada entre o Brasil e Israel, e parece que vai dar mais pano para manga do que se pode costurar. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br.
Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, no Pan News Cidades de hoje nós vamos conversar com o desembargador Carlos Alberto Bosco, que é diretor da Escola Judicial do TRT 15, por esse biênio que termina agora em 2024. E eu quero saber do desembargador Bosco quais são as novidades, que ele também faça um balanço dessa gestão, porque parece que o tempo é curto até na escola judicial, não é mesmo, meu caríssimo desembargador? É isso mesmo. Boa tarde, caríssimo doutor Thanos. É uma satisfação poder falar novamente consigo. Digo que é um período de aprendizado, né? De aprendizagem efetiva que passa realmente muito rápido, né? Estamos aqui de volta agora à nossa aula magna nessa semana, agora sexta-feira, e digo que foi uma experiência, sobretudo a gente tem que imaginar o seguinte: é um crescimento profissional. E o objetivo é sempre fazer com que o magistrado possa se aproximar da sociedade e possa, com isso, poder prestar a jurisdição de uma forma mais equilibrada, mais justa e atendendo aos anseios aí da coletividade. A honra é nossa. Nunca é demais lembrar as funções que estão ladeando o trabalho da escola judicial. E um deles, você já disse, meu caro, que é exatamente talvez, reciclagem. Você acha que a escola judicial colabora muito para a jurisprudência do tribunal? Eu penso, veja, o aspecto da escola, nós temos nos balizado dentro do sistema de trazer eminentemente questões técnicas, científicas, que possam realmente tanto reciclar quanto a aperfeiçoar o magistrado. E essa é uma tônica nossa, sem viés ideológico, sem viés político, absolutamente nada disso, mais técnico-científico. E a grande, o senão, se eu posso dizer, dessa gestão, né, que eu tenho a honra de estar à frente, é aproximar da classe dos advogados, dos estudantes, enfim, de toda a sociedade. Veja só, o convite não é feito só para magistrados, muito pelo contrário, nós partimos para as universidades, para as faculdades, para as escolas, enfim, para trazer com que a sociedade possa somar e que a gente, dentro dessa experiência, dentro desse convívio, dentro desse contexto, nós possamos aí sim aprimorar, porque estamos mais próximos da sociedade. Então a escola judicial, sim, ela ajuda nesse aspecto de tentar trazer cabeças pensantes que não tenha só o viés da magistratura, muito pelo contrário. Tanto é que nessa aula magna agora de sexta-feira nós estamos trazendo um advogado, docente, professor da Universidade de São Paulo, doutor Flávio Luiz Arce, e de outro lado nós estamos trazendo o ministro do TST, doutor Douglas Alencar Rodrigues. Então veja, são vertentes diferentes de parceiros imprescindíveis para poder fazer aí com que a justiça realmente caminhe em bom tom. É isso que nós pretendemos. Você sabe que eu inaugurei a minha disciplina de hermenêutica essa semana, discutindo na sala a maneira com a qual, por exemplo, na Justiça do Trabalho, o magistrado olha para o cidadão, para o reclamante. Eu lembrei aos alunos, os direitos do trabalho são fundamentalmente direitos constitucionais. Talvez, por estarem lá no artigo 6º, 7º da Constituição, entre outros, talvez isso dê maior responsabilidade na hora de julgar uma reclamação. Você comunga essa ideia comigo, caríssimo desembargador? Com certeza, não sou comum e avalizo, eu acho que é extremamente importante, e o juiz do trabalho tem que ter sensibilidade, né? Nós buscamos, assim como no processo penal, a busca da verdade real, então nós temos que aquilatar, é o que eu digo sempre, sem viés político, sem viés ideológico, é saber realmente da necessidade, porque veja, todas as causas são importantes, não é causa de um valor exorbitante, causa de um valor, nós temos um ser humano, que é o último, que é quem importa efetivamente, que está buscando, ele bate as portas do judiciário, ele quer uma satisfação, é isso que nós temos que pensar sempre, ter em mente o ser humano, e veja mais, não importa que lado esteja, é o lado da justiça. Como eu disse a alguns colegas, eu permito dizer para o amigo doutor Thanos que eu não sou justiceiro, nós buscamos fazer a justiça, e a justiça se faz com equilíbrio, e o magistrado tem que ter equilíbrio, ele tem que ter proximidade com a parte, ele tem que saber os anseios, ele tem que se colocar no lugar da parte envolvida e saber de todas as dificuldades que enfrenta, tanto um lado quanto o outro. Por isso que eu digo,
buscar, com equilíbrio, fazer-se a almejada justiça. Nós estamos conversando com o desembargador do TRT-15, Dr. Carlos Alberto Bosco, que preside, é diretor, melhor dizendo, da Escola Judicial do TRT e acaba de chegar de Brasília de um encontro nacional. Quais são as orientações ou o que conseguiu trazer de bom aqui para a Escola Judicial desse encontro, desembargador? Veja só, a Escola Judicial ela tem sua autonomia nos cursos que focaliza, mas nós também temos os ditames que são traçados pela Escola Nacional da Magistratura do Trabalho. É mais ou menos como se fosse dar um tratamento igualitário às várias escolas que existem. Nós somos 24 tribunais regionais e, consequentemente, todos eles têm a sua escola judicial. Então, é mais ou menos padronizar a forma de proceder num contexto social e muito mais amplo. Então, o que nós trazemos de lá é sempre aquela experiência do que é o mais moderno e o que visa marcar um número maior da sociedade, né? E de uma forma que possa fazer alguma coisa bem semelhante. É verdade que o Brasil, com essa dimensão continental, são vários Brasis, né? A realidade que nós vivenciamos aqui não é mesmo colega do Norte e Nordeste. Todavia, há um padrão a ser observado. Agora, por exemplo, a Elamate está com uma proposta que vem do Conselho Nacional de Justiça de um linguajar mais simples no meio jurídico. Eu acho que isso, inclusive, tem um condão de facilitar tanto a interpretação como a aproximação. Porque esse juridiquês, se o amigo me permite fazer a referência, realmente complica demais. Chega ao ponto da parte não saber o que o magistrado acabou por julgar. Não é verdade? É verdade, é então, fato. Essa tendência de tentar aproximar de uma forma mais simples e mais singela, é claro, sem perder sua essência, isso jamais, comprometimento da essência, da qualidade, não, mas de fazer uma tentativa de aproximação. Então, foi uma das vertentes que mais me chamou a atenção nesse encontro, nessa verdadeira, uma reunião que teve na Escola Nacional. Eu acho que foi mais essa questão de se colocar numa linguajar mais simples. E veja, e isso agora eu deixo um aviso para os alunos, para aqueles que nos ouvem, que eu sei do alcance do seu programa. Não adianta simplesmente aprendermos a escrever de forma mais simples se nós não tivermos e cultivarmos o necessário hábito da leitura, do aperfeiçoamento, do aprimoramento. É isso que nós precisamos fazer. Bosco, desembargador, me diz uma coisa, você teve uma experiência muito forte na advocacia. Isso é importante para quem busca o judiciário, um concurso público, a magistratura? Como é que você vê a relação da prática com a função do magistrado? Eu acho extremamente importante que exista essa prática efetiva. Eu digo isso porque há um amadurecimento, há um convívio com a realidade. Isso a gente não pode jamais deixar à margem das questões. Veja, eu tenho uma dificuldade de imaginar como alguém pode julgar sem ter uma certa experiência. Não digo que isso seja requisito imprescindível, não, mas tem que ter certa vivência, caríssimo amigo, porque é impossível, às vezes, a pessoa simplesmente sentar-se num banco, estudar, sem tirar o seu método, mas não ter uma experiência de vida que possa poder... E essa experiência, com certeza, há de contribuir muito para que o magistrado tenha essa equidistância, que ele tenha esse equilíbrio, que é o que a gente sempre debate. Eu penso que, e aí é um incentivo, inclusive, né? Não é o fim, não, muito pelo contrário, acho que as pessoas que se formam, que têm a sua formação concluída, têm que partir para uma advocacia, têm que ter uma experiência, têm que sentir realmente os lados, né, para que possa realmente, se optar aí pela magistratura, possa fazê-lo de uma forma que realmente possa ser justa e perfeita na medida do possível. É o que a gente esmera, o que a gente objetiva. Nós estamos vivendo um momento onde a Justiça do Trabalho, que atravessou uma reforma em 2017, uma reforma, eu diria, cruel sobre certos aspectos, e hoje
passa a ser vítima, vou colocar assim entre aspas, né, porque, enfim, do Supremo Tribunal Federal quanto às decisões superiores que hoje, depois de caminharem longamente pela Justiça do Trabalho, acabam sendo aí reavaliadas pelo Supremo, e eu gostaria de saber a sua posição com relação a isso, porque eu, sinceramente, desembargador Bosco, muitas vezes eu entro em sala de aula e digo assim, olha, o direito processual que vocês vão aprender aqui já não está mais no âmbito da prática, ele está no âmbito do dever ser. Infelizmente, nem tudo será. E eu gostaria de ter a sua opinião, o senhor que vive intensamente estes questionamentos, a possível reforma de uma decisão, como é que o senhor vê o Supremo Tribunal Federal hoje nessa ingerência que acaba desvalorizando todo o Tribunal do Trabalho, ou todos os tribunais do trabalho? Eu agradeço, amigo, pela pergunta. Realmente é muito difícil e a gente tem que fazer algumas considerações. Veja só, essa tendência de desvalorização da Justiça do Trabalho não é de hoje. Nós já tivemos a oportunidade de enfrentar em outras oportunidades. Então nós estamos acompanhando isso. Eu de fato, eu vejo hoje até posso dizer, com sofreguidão a questão de hoje de orientar o aluno do que pode ser e como o Supremo possa interpretar. De fato, nós temos tido problema, e isso agora eu falo pessoalmente e não quero envolver a instituição no particular, nós temos tido várias reclamações constitucionais, matérias que nós entendemos que sejam de única competência do Justiça do Trabalho, por força do artigo 114 da Constituição Federal, e que, na verdade, o Supremo determina que se faça a remessa desse processo para a Justiça Comum para dizer se há o vínculo ou não, de acordo com a prova eventualmente lá produzida, para, se houver o vínculo, remeter de volta para nós aqui, da Justiça do Trabalho. O que me parece ser um contrassenso, me parece ser um desacerto, mas eu devo dizer também que, por força do princípio da hierarquia, eu me submeto sem discutir, embora sem concordar também com as decisões do Supremo Tribunal Federal, mormente nessa esfera do direito do trabalho, como o senhor bem colocou. Eu penso que não tem sido um notável acerto, não, como se espera da Corte Constitucional. Na verdade, se espera a interpretação da Constituição e não trazer alguns outros elementos, algumas outras questões que devem ser decididas pela justiça competente. Então, quem há de dizer se há um vínculo de emprego ou não, claro, no meu sentido e na minha opinião única, né? Quem deve dizer é o juiz do trabalho. É ele que está equilibrado para isso. Nós tivemos a ampliação da competência nossa, por força da emenda constitucional 45, que nos trouxe os acidentes de trabalho, que antes era da Justiça Comum. Mas quem tem a possibilidade de dizer essas questões realmente é a Justiça do Trabalho. Nós é que temos expertise nisso. Se decidimos bem ou mal, a expertise é nossa. Agora, o que não pode é retirar essa nossa competência constitucional numa situação que, por mera reclamação constitucional, acaba se acertando como se fosse sucedâneo de recurso. Então, essa é a minha crítica. Na verdade, é o meu lamento, né? Porque eu gostaria que a Justiça do Trabalho fosse cada vez mais valorizada. Eu penso que nós estamos nos preparando sempre, e por isso, e aí o objetivo maior da escola, de poder fazer e para patrocinar esse aperfeiçoamento, que nós possamos crescer e não diminuirmos em termos de competência material para que possamos julgar os processos que nos são afeitos. É o que eu penso, e não sei se respondi de uma forma clara, mas eu penso que a dificuldade é muito grande e nós convivemos numa situação como a que vivenciamos hoje. Nós estamos conversando no PAN News Cidades com o desembargador Carlos Alberto Bosco, que é diretor da Escola Judicial do TRT 15. Não, a sua resposta foi impecável, corajosa, inclusive. São tempos, eu diria, sombrios nos quais vivemos.
e é preciso ter coragem. E essa sua observação é uma observação corajosa e verdadeira. Agora eu pergunto para o desembargador como é que a escola judicial tem visto as audiências digitais, aí eu até me perdi, essas audiências não presenciais. Isso atrapalha, isso já foi assimilado no dia a dia. O desembargador Bosco prefere o contato olho no olho ou a tecnologia ela está cumprindo a sua missão de agilizar, inclusive, o andamento processual? Qual a sua visão sobre isso? Pois é, aproveitando o gancho do amigo de dizer de coragem, eu parto da premissa que a sentença vem de sentir. E sentir, eu preciso estar em contato com a parte. E sentir, eu preciso estar próximo à parte. Então, veja, eu penso que também, eu tenho absoluta convicção que eu sou da época analógica. E estou vencido já por isso, não é? Porque, na verdade, é essa questão que se coloca. Para que a gente possa avaliar, nós temos que olhar o comportamento, né? Não só as respostas que são dadas. Então, veja, embora o Conselho Nacional de Justiça não tenha visto nenhum óbice em não se reproduzir ou se mandar simplesmente os arquivos das audiências para nós aqui possamos examinar a sentença com a prova produzida, nós temos que ouvir novamente os depoimentos. Eu penso que isso é um dificultador. Eu penso que isso afasta um pouco daquela boa técnica que nós possamos ter. Eu preferia que os depoimentos fossem degravados, e não são todos que fazem esse procedimento, e aí não repousa nenhuma irregularidade, muito pelo contrário, mas eu prefiro que viesse assim, devidamente degravado, que a parte fizesse exigência, que a parte solicitasse ao juiz, para que a gente possa ter um facilitador. Eu não vejo com bons olhos que a inteligência artificial possa substituir um juiz na prolação de uma sentença. Então, voltando um pouco do meu aspecto ser analógico, porque eu acho que nós temos realmente que sentir, nós precisamos estar próximos, nós precisamos saber a realidade. Como eu acho que uma das coisas mais importantes que nós tínhamos como prova seria a própria inspeção judicial, onde o juiz tem a possibilidade de se locomover, de tentar entender do que acontece no dia a dia. Eu acho que isso é extremamente importante, até porque não pode ter, eu imagino, pelo menos na minha concepção, um distanciamento entre a sociedade e o magistrado que há de julgar, que está incumbido de julgar os problemas que ele encontra nessa mesma sociedade. Eu acho que nós temos que ter uma proximidade. E isso a gente tem que objetivar com o quê? Com muita humildade, não é? O juiz nada mais é do que um servidor público, ou seja, ele presta um serviço e é pago por esse serviço. Então eu tenho que estar próximo da comunidade que me remunera, inclusive. A escola judicial, ela tem sempre grandes temas, né? E eu gostaria de saber quais são esses grandes temas hoje que suscitam aí a participação dos magistrados, o interesse da sociedade, não é? A questão da infância no trabalho, a questão do trabalho escravo ou de pessoas escravizadas, a questão da mulher. Eu gostaria que nós encerrássemos o nosso encontro de hoje com essa visão social que a Constituição define e a Justiça do Trabalho tenta cumprir da melhor maneira possível. Pois não. Dentro da escola judicial, nós temos tentado dar enfoque, realmente é o que eu coloquei. São matérias absolutamente técnicas. É claro que temas são extremamente importantíssimos, como o trabalho escravo, como o trabalho da mulher, que nós temos que ter essa proteção, nós temos que ter essa visão atenta, né? Nós aqui estamos tentando fazer de tudo, né? Nós temos um dia escolhido, que nós temos visitação de estudantes, que nós vamos tentar encaminhar. Nós temos programas como o autismo, por exemplo, para poder propiciar que essas pessoas possam integrar, né? Nós teremos agora esse seminário da sexta-feira, que é ação rescisória de segurança jurídica, que é um paradoxo entre a estabilidade inerente à coisa julgada e a possibilidade legal de sua desconstituição. Ou seja, nós vamos focando a tudo aquilo que dá de tentar participar, de tentar aprimorar e aperfeiçoar
aperfeiçoar. É claro que são temas que nós tentamos afastar de sobremaneira a sua ocorrência, como o nefasto trabalho escravo, né? Como as questões que nós enfrentamos todos os dias. Também temos curso disso, de assédio sexual, assédio moral nas relações de emprego. Nós estamos atentos a essas mudanças, e veja, isso nós não constatávamos isso há alguns anos, né? Essas são novidades que tem trazido agora, com relação inclusive ao teletrabalho, a esse retorno das audiências presenciais, das sessões presenciais de julgamento. Isso é muito importante, até para que a população, a sociedade realmente participe, não é? Eu acho que o judiciário não pode se fechar numa sala e dizer assim, nós somos mais importantes, nós fazemos parte de um contexto e temos que reconhecer isso. Mas os desembargadores, eles acabam saindo daquele dia a dia de um juiz de primeiro grau. Uma outra esfera, é uma outra vida. O tribunal tira um pouco o magistrado da realidade, não? Não é que tira, é outra fase, né? Nós temos que cumprir com esse duplo grau de jurisdição, que é essa possibilidade de revermos as decisões tomadas. A grande, talvez o diferencial mais importante é que, para se chegar a um tribunal, então tem que ter mais experiência. E aqui, né, ou sobretudo, então tem que ter uma vivência um pouco mais ampla até para poder chegar no tribunal. E mais, nós não julgamos nada, absolutamente nada sozinhos, nós dependemos de um colegiado. Então, pode ser que o entendimento de não prevaleça em determinado julgamento, ou pode ser feito por maioria ou por unanimidade. Mas eu digo assim, não que nós estejamos engessados, mas é uma outra realidade, né? Haja vista que o juiz de primeiro grau, ele pode dizer da inconstitucionalidade de uma lei. Eu tenho que me levar esse incidente para o plenário deliberar e eu não posso fazê-lo sozinho. São realidades distintas, mas é bem verdade que mais próximo ao jurisdicionado é a primeira instância, né? É por isso que nós fazemos uma força para que o jurisdicionado também se sinta acolhido aqui. E isso nós vamos fazer através da classe dos advogados, que pode trazer, que pode participar, que possa ter o recado, que possa disseminar esse recado, né? Que as portas estão abertas e que aqui é uma casa do povo. Para que as pessoas possam ter contato com a escola judicial, os alunos e estudantes, como é que eles devem proceder, caríssimo desembargador Bosco? Olha, nós temos a página da internet, dentro da página do Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região, nós temos a aba da Escola Judicial, pode mandar as considerações, pode mandar mensagem, tem a possibilidade de acesso a toda a nossa grade de programação. É o que eu tenho dito onde eu vou. Nessa gestão, pelo menos, as portas estão não abertas, mas sim escancaradas para toda a população, para todos aqueles que têm interesse em conhecer, participar e mais do que isso, aproveitar aquilo que nós divulgamos, porque eu penso que o conhecimento não pode ficar restrito a uma sala fechada, ele tem que ter a possibilidade de espargir, de poder dividir isso. Isso é a melhor coisa que nós podemos fazer. Aí, tivemos o privilégio de conversar no PAN News Cidades com o diretor da Escola Judicial do TRT 15, desembargador Carlos Alberto Bosco. Privilégio mesmo, viu? Muito obrigado por ter estado conosco. Doutor Thanos, é sempre uma honra poder falar, poder participar do seu programa, é uma alegria imensurável. Estou à disposição, estou aqui na escola até esse final de ano, esse ano ainda inteiro, então espero poder contribuir com tudo aquilo que a sociedade me dá de retorno, com toda a satisfação que eu tenho de poder desempenhar a minha função e, sobretudo, pela confiança dos meus pais que me elegeram para essa árdua, porém, grande missão. É com uma honra, é com uma alegria que eu falo com um amigo e me coloco sempre à disposição. Grande abraço. Outro, muito obrigado. Grande abraço. O PAN News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double corte, Sulina.
quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Jovem Pan News Campinas.